Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais lendárias de todos os tempos. É uma história sobre uma armadilha perfeita, sobre um povo que se viu encurralado entre a fúria de um exército e a imensidão do mar. E claro, sobre uma libertação que desafia qualquer lógica. Pensa só na situação. De um lado, o exército mais poderoso da época vindo para aniquilar todo mundo. Do outro, um mar, um obstáculo natural impossível de cruzar. Para o povo de Israel, parecia o fim da linha, não tinha para onde correr. Vamos entender direitinho como eles foram parar nessa encruzilhada. Para a gente entender o final dessa história, a gente tem que voltar para o começo. Porque essa situação, que parece um beco sem saída total, não foi um acaso. O que parecia um erro de estratégia terrível era, na verdade, um plano deliberado. As ordens que Moisés recebeu eram, assim, do ponto de vista militar, uma loucura. Dar meia volta e acampar num lugar totalmente aberto, de cara para o mar, era uma posição que deixava todo mundo vulnerável, encurralado. Mas, claro, tinha um propósito bem maior por trás disso tudo. E aqui está o pulo do gato do plano. A manobra foi toda pensada para fazer o faraó achar que os israelitas estavam completamente perdidos, desorientados, uma presa fácil. Essa aparente vulnerabilidade era, na verdade, a isca perfeita. E olha, a isca funcionou que foi uma beleza. Quando o faraó se deu conta de que tinha perdido toda a sua mão de obra escrava, bateu um arrependimento gigante nele na corte. A perda econômica era grande demais para ignorar. A decisão foi imediata. Vamos atrás deles e trazer todo mundo de volta. E a perseguição não foi pouca coisa não. O faraó não mandou um grupinho qualquer. Ele mobilizou a elite do seu poder militar, 600 das suas melhores e mais rápidas carruagens de guerra. Era a nata do exército. E não parou por aí. Além dessa tropa de elite, ele convocou todo o resto das carruagens e toda a infantaria egípcia. Era basicamente a força total de uma superpotência daquela época caçando um grupo de gente que estava fugindo a pé. Agora, vamos tentar nos colocar no lugar dos israelitas. A alegria da liberdade que eles tinham acabado de conquistar simplesmente evapora quando eles olham para trás e vem aquela nuvem de poeira no horizonte. A esperança vira pânico, um pânico absoluto. Dá para imaginar o terror? Atrás deles, o barulho cada vez mais alto do exército mais temido do mundo. Na frente, o silêncio de um mar impossível de atravessar. Eles estavam literalmente presos. O cerco estava fechado, não tinha saída. O desespero foi tão, mas tão profundo que o povo se voltou contra Moisés. O medo de uma morte certa era tão gigante que aquela vida de escravidão da qual eles tinham acabado de fugir, de repente, parecia uma opção melhor. Só que, no meio daquele caos, daquele pânico todo e das acusações, Moisés se mantém firme. A resposta dele não é de desespero, é de uma fé que desafia a realidade. Ele pede calma e promete que eles vão ver a salvação acontecer. Uma promessa que, naquele momento, parecia impossível de se cumprir. E é exatamente nesse ponto que a história tem uma virada espetacular. A armadilha que parecia ter sido montada para Israel, na verdade, estava prestes a se fechar em outra pessoa. O palco estava pronto para uma intervenção divina. O primeiro ato sobrenatural é de proteção. A coluna de nuvem que guiava o povo simplesmente se move e se coloca como uma barreira entre os israelitas e os egípcios. Para o exército do faraó, ela trouxe uma escuridão total, que não dava para enxergar nada. Já para Israel, ela iluminou a noite. Durante horas, um exército não conseguiu se aproximar do outro. E aí, o impensável acontece. Moisés estende a mão. Um vento do leste muito forte, sem parar, sopra a noite inteira. E as águas, elas se abrem. 2 muralhas de água se formam, uma de cada lado, revelando um caminho de terra seca bem no meio do mar. Os israelitas atravessam em segurança, chegam do outro lado. Mas aquele mesmo caminho que foi a salvação para eles se torna a armadilha final para os seus perseguidores. Obstinado, o exército egípcio avança com tudo por aquele corredor aberto no meio do mar. Lá dentro do leito seco do mar, a coisa começa a dar muito errado para os egípcios. As rodas das carruagens, que eram a grande vantagem deles, começam a travar, a atolar na lama. A arrogância da perseguição vira pânico quando eles percebem que não estão lutando contra escravos, mas contra o próprio Eterno. A destruição é rápida e total. Quando o dia começa a raiar, Moisés estende a mão mais uma vez, e aquelas muralhas de água desabam com uma força absurda. O mar volta para o seu lugar, engolindo toda a máquina de guerra do Egito. Daqueles milhares de soldados da cavalaria de elite,
Das centenas de carruagens que entraram no mar para perseguir Israel, o número de sobreviventes foi 0. Mas esse evento não foi só sobre a destruição de um exército, foi sobre a transformação de um povo. Para os israelitas que assistiram a tudo isso em segurança do outro lado, o que eles viram ali mudou a identidade deles para sempre. O resultado foi uma virada de chave completa. A ameaça egípcia foi eliminada de vez. O povo viu, com os próprios olhos, a prova física do poder que os salvou. E aquele medo paralisante que eles sentiam se transformou num profundo respeito, num temor reverente. A confiança foi criada ali, no momento de maior desespero. Essa mudança de mentalidade é total. Ver a libertação e a destruição dos inimigos não só salvou a vida deles, deu origem a uma fé e a uma confiança que, até aquele momento, era muito frágil. Foi um momento que fundou uma nação. E isso nos deixa com uma reflexão bem poderosa, né? A história mostra como um povo, no seu ponto mais baixo, no desespero total, encontra a base para sua convicção. Como é que o momento de maior vulnerabilidade pode se tornar, paradoxalmente, a fonte da maior força?